E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Para você que não me conhece, eu sou o Cadu Rinaldi, você está em meu canal. Aqui você vai aprender mais sobre análise gráfica, aqui você vai aprender mais sobre como analisar o gráfico de uma forma tranquila, entendendo realmente como é que funciona o movimento do ativo, para você fazer os seus trades, acompanhando sempre aquilo que o gráfico mostra. Eu não posso, por exemplo, que nem uma região como essa, inventar uma entrada aqui. Eu tenho que ter consciência daquilo que eu estou fazendo. Vai fechar, tá lá, entradinha perfeita. Nós vamos conversar sobre ela. Você que está chegando no canal pela primeira vez, eu deixo aqui um livro inteiramente grátis para você baixar. É um livro que eu trato sobre os 16 padrões de velas que mais acontecem no dia a dia, nos gráficos. Você pode utilizar ele para aplicar de forma consciente todos os dias aí que você estiver analisando. Para baixar esse presente é muito simples, basta você vir aqui no canal do YouTube, meu canal oficial, nos links oficiais, você vai chegar aqui no meu canal do Telegram, e na postagem fixada está lá para download. Você pode tirar alguma dúvida junto ao meu Instagram, pode entrar em contato via WhatsApp caso tenha alguma dúvida sobre treinamento. E também aqui o link da área do aluno para você entrar, fazer parte do treinamento e realmente aprender como é que analisa um gráfico, como é que se opera. Abaixo de cada videoaula você também encontra esses links oficiais fixados. Então uma vez que você entra aqui no canal do Telegram, você vai ver aqui, mensagem fixada, clica sobre ela e vai abrir alguns links aqui para você fazer o download, tá? Aí é só fazer o download. Aqui dentro você vai encontrar as aulas que eu subo todos os dias aqui para o canal. Você vai encontrar aqui os resultados dos alunos, como o Emerson aqui, batendo meta, incansavelmente, todos os dias consistentes. Aqui o William, batendo meta. Aqui você vai ver o Éder. O Éder dá um testemunho lindo aqui, bom dia, Cadu. Faz tempo que não posto resultado. Hoje, mais uma vez, venho agradecer pela mudança de mentalidade que você, através do seu curso, fez na minha vida. Olha só, presta atenção, era um motoboy entregador de delivery. Algo contra isso? Pelo contrário, um trabalho como outro qualquer, digno do seu salário. Porém, olha só, trabalhava 10 horas por dia para ganhar R$200. Hoje, este valor em 30 minutos eu faço em operações. Hoje fiz R$400 em 1 hora. Gratidão, mestre. Eu acompanho você e sou seu aluno há quase 2 anos. Foi da noite para o dia que aconteceu isso com o Éder? Não foi. Tá lá, o Éder colhendo frutos, né? Hoje em 1 hora por dia, ele faz o dobro do que ele fazia trabalhando 10 horas. Essa é a dinâmica e a mudança de vida, pessoal, que você pode ter. Só que é claro, né? Não é da noite para o dia. Vai depender de você, do seu crescimento pessoal, de como as coisas acontecem. Cada caso é um caso. Aqui, um aluno batendo meta em uma corretora, batendo meta em outra corretora, é o Marcos, mostrando para você que muita gente faz essa pergunta, né? Funciona para corretora tal, análise gráfica funciona. Pessoal, análise gráfica para qualquer mercado, seja binária, seja Forex, seja índice, qualquer mercado. Independe de corretora. A corretora só está lá para fazer um liame entre você e o mercado. O que tem que ter são os gráficos. Nós estudamos gráficos. Análise gráfica estuda gráfico. Pode ser qualquer corretora, tá bom? E aí tem vários alunos que têm várias contas aí, que gostam disso, né? E aí eu estou sempre postando alguns resultados assim. Aqui é o John, batendo sua meta, uma entradinha só. Fernando aqui também batendo meta. Aqui é a Giane, utilizando um indicador, batendo meta. Inclusive, você que queira saber sobre indicador é só entrar em contato. Quem está no treinamento lá no módulo 13, eu subo aula explicando, mostrando como funciona, então tá bem claro para você, tá? Claro, caso você queira fazer aquisição, fazer acesso, é só entrar em contato. Qualquer dúvida também você pode entrar em contato aqui, mandar um direct, né, uma mensagem para mim. no meu canal do Instagram, Cadu Rinaldi, né, link aqui com resultados de alunos,
ainda, pessoal, com 60% de desconto. Eu não sei até quando. Eu pensei que agora no início do ano já ia ter alteração do serviço de stream, né, da aula de aluno, não tiveram, mas eu não sei se agora no meio do ano vai ter. Então, por enquanto, ainda está com 60% de desconto, tá bom? Então, vamos voltar aqui na nossa análise. Ó, a entrada que eu fiz aqui, a primeira entrada que eu fiz aqui, na primeiro trade que nós fizemos, ó, região de suporte, região de resistência, deixa eu escrever aqui para ficar nítido para vocês, né? Suporte, resistência, o gráfico faz movimentação, ó, um movimento, dois movimentos, três movimentos, faz falha, vem com o candle tentando fazer um esforço e resultado, não rompe região, deixa a força contrária, movimento de entrada ali nessa consolidação. Entradinha simples, perfeita, como diz a regra da análise. Seguindo as regras, pessoal, sem loucura na frente do gráfico. Tem muita gente que gosta de ficar inventando coisas na frente do gráfico. Gráfico não se inventa as coisas. Gráfico simplesmente se analisa e se faz o que tem que fazer. Como agora, ó, preço chegou em região, ó, movimentação, faz um movimento, dois movimentos, deixa aqui um suporte. Agora ele já deixa uma atividade aqui meio que anormal, não deixa nada tão claro, porém, o que o gráfico me mostra aqui nessa região? Ó? Ele tem uma região de pavio, que é essa região de pavio aqui, bem longa, buscando a máxima dessa região. Eu tenho duas possibilidades aqui. Ou eu espero o gráfico vir buscar a máxima da região, ou eu já faço a entrada aqui no fechamento da região. Essa é a questão da região, tá? Essas questões de região que pode trazer uma indecisão para você. No caso aqui, ó, eu já fiz a entrada no fechamento aqui, sem esperar ele buscar a máxima da região. Cadu, por que você fez isso? Pela estrutura que o gráfico me mostra, pelo movimento que o gráfico me mostra, eu acredito aqui, se você me der licença para eu começar a explicar já antes de fechar o trade, vamos esperar fechar o trade, vamos esperar fechar, vamos ver o que vai dar, tá lá. Olha o movimento, pessoal, olha o movimento do gráfico. O que o gráfico fez aqui? Veio buscar suporte. Esse suporte compreende todas as regiões. Aqui, ó, ele faz uma pequena micro-região de suporte também. Se eu vier analisar aqui, eu tenho praticamente aqui, ó, a minha região de equilíbrio, né? Nesse entroncamento aqui, ó, uma região de equilíbrio. Sendo que eu tenho uma região aqui que o preço já suportou. Quem é novo aqui no canal, não tem muita ideia a respeito do que é suporte e resistência, assista a aula de ontem. Né? Ontem eu fiz um popurrí, vamos assim dizer, de vários assuntos destinados a suporte e resistência no gráfico. Tá? Por exemplo aqui, hoje, analisando assim, como identificar uma região boa para operar de suporte e resistência. Como identificar a melhor região para operar suporte e resistência. Por exemplo, você faria essa pergunta para mim. A melhor região aqui para operar que eu vejo é a região mais barata, tá? Assim como para fazer uma venda aqui, a região mais cara é a melhor. Mas no meio do caminho aqui eu também posso fazer vendas. No meio do caminho aqui eu tenho regiões que eu posso fazer venda? Tem regiões. Então olha que interessante. Como é que eu identifico uma região? Se eu tenho a região mais cara que é boa para vender, no meio do caminho eu tenho outras regiões também que são boas para vender, só que o preço não está lá. O preço não está naquela região. O preço não está fazendo movimentação lá. Mas logo eu tenho regiões aqui, ó, de 100%, 50%. Tenho projeções aqui, ó, de 100% mais longas. Aí essa região aqui
que aparentemente era 100%, agora ela fica como região de 50% do meio do caminho, né? Essa região como uma região de equilíbrio, ó, do 100%, e assim por diante. Eu vou trabalhando, identificando e vou aprendendo como identificar uma região de suporte e resistência. Logo, como que eu identifico uma boa região ou a melhor região de suporte e resistência para operar? Vai depender de como o gráfico vai trabalhar. Por exemplo, essa região aqui é a melhor região para eu fazer uma compra. Porém, o gráfico, ao chegar na região 50%, já deixou um padrão de vela, mostrando a possibilidade dele não vir buscar a máxima da região e fazer um movimento de retorno dentro da região de equilíbrio. Logo, eu preciso esperar o gráfico chegar lá até a região? Não, né, pessoal? Por isso que eu falo para você que eu tenho que trabalhar de acordo com o movimento do preço. Eu preciso entender como trabalhar suporte e resistência, como trabalhar uma tendência, identificar as melhores regiões. Eu preciso entender como esses padrões de velas acontecem na região para fazer a minha entrada. Ó, o que aconteceu? Fiz a minha entradinha. O preço retornou novamente aqui nessa região de resistência, voltou para a máxima da região e quem pegou de novo aqui na máxima da região saiu positivaço de novo. Deixa eu dar uma olhada aqui, ó, o SDJPY, que está surgindo uma outra oportunidade. Vamos ver se vai dar uma oportunidade boa aqui. Então, o preço retorna novamente aqui na região, ó, o preço retorna novamente na região e vem buscar o quê? Região de máxima. Novamente vem buscar a máxima de região. Você entendeu? Ó? Ele veio buscar justamente aquilo que eu havia falado para você, o pavio. Então, ele faz o esboço de subida, de buscar 100%, não consegue, retorna no movimento de 50%, vai buscar 100% e aqui 100% novamente tem uma outra oportunidade. Cadu, mas qual seria a melhor região ali para operar? Essa de 50% ou de 100%? Vai dependendo do que o gráfico vai fazer, pessoal. É o que eu sempre falo. Fechou contexto em 100%, tem entrada. Fechou contexto em 50%, tem entrada. Fechou contexto no meio termo dos subcanais das regiões, tem entrada. É uma formação de contexto. Por isso que eu posso falar assim para você, ó, a melhor região para entrar é aqui em 100%. Claro, está mais longe do preço, está mais caro o preço, está mais barato. Enquanto isso, só fechou uma entradinha. Eu posso chegar para você e falar assim, ó, a regra é essa. Quanto mais longe do preço, ó, se o preço está aqui, vamos lá, vamos analisar. Ó, o preço estava aqui, né? Depois que eu fiz aquela primeira entrada. Se eu for, quanto mais longe do preço eu vender, melhor vai ser. Então, por exemplo, está muito próximo ao preço aqui? Tá. Então, qual a melhor região de venda, por exemplo? É esta e é esta. Qual a melhor região de compra? É esta. Cadu, então por que você comprou aqui, ó, no meio do caminho? Aí é que estão os detalhes das oportunidades, porque eu estava aqui em região de 50%, preço não teve força, fiz a movimentação entendendo que ele pudesse já vir buscar região de equilíbrio. Fiz a entrada, deu bom demais. O que aconteceu? O preço não teve força para continuar, voltou e foi na máxima da região, naquela máxima que seria a melhor opção. Estou conversando, estou analisando, perdi a oportunidade, não entrei na máxima. Só que quando chego aqui, ó, faz um padrão de vela. Faz padrão de vela, mostra força no movimento. O que eu fiz? Entro comprado novamente. Fechou aqui um doji, né? Por causa da região de 50% aqui, ó. Mas deu bom. Deu bom. Então, você entendeu a questão da estruturação de uma movimentação do preço e de uma entrada? Eu consigo, através do entendimento, ó, agora o que aconteceu? Deu bom. Vamos analisar, ó. Fiz a entrada, deu bom. A minha esperança é que o preço poderia chegar pelo menos até o pavio aqui, ó. Até esse pavio ele poderia chegar. Não chegou. Ele fez um candle minúsculo aqui, mas bom, era o que eu precisava, de mais um candle. Por quê? Olha a região de equilíbrio aqui, ó. Olha a região de equilíbrio em 100%. Logo, se ele chega, faz movimentação em região de equilíbrio em 50%, ó, agora ele vem com movimento forte para fazer rompimento.
Perfeito. Então é só você conseguir identificar essas situações no gráfico para entender as possibilidades de entrada e identificar essas melhores regiões. Por exemplo, aqui, quando ele fez este movimento, a única coisa que eu não faria aqui era uma venda de continuidade. Por que eu não faria uma venda aqui? Porque ele está em região de compra, pessoal. Mas quando ele volta numa região de equilíbrio ou numa região de resistência, mesmo essa região de equilíbrio estando próximo ao preço, ele me demonstra que, através desse padrão de vela que fechou na minha compra de entrada, a possibilidade de venda. Eu poderia esperar até esse padrão de vela entrar como confirmação de entrada para seguir o movimento. E aí sim, então, eu entendo a movimentação para baixo. Agora, enquanto o preço, a ação do preço, né, o price action, a lógica do movimento ali, aquilo que o preço quer exemplificar ali não me mostra, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que operar o suporte e resistência conforme eu identifiquei. Então, eu vou lá, ó, e busco. Qual que é o passo a passo? Vamos lá, para você entender o que eu estou falando. O passo a passo para como identificar a melhor região para operar o suporte e resistência. Então, como que eu vou identificar? Primeira coisa, eu vou ver o contexto do gráfico. Contexto gráfico. Dentro, de acordo com aquilo que eu aprendi na análise gráfica, quais são as regras que estão imperando? Definir o contexto, qual é a região que o gráfico está para entrada. Está na região? Não, então eu tenho que aguardar. Vejo como as tendências estão trabalhando, alinho a visão das tendências, aguardo o padrão de vela e se você utiliza o volume, utiliza a leitura de volume, entende a movimentação, aplica o volume. Se nessa região que está acontecendo no gráfico, que é uma região de suporte e resistência, ela não precisa ser a região de suporte e resistência mais cara ou mais barata do que o gráfico está apresentando, né? Como eu sempre falo para vocês, existe é mensurado isso. Se o preço está muito barato, pessoal, e está demonstrado no gráfico que o preço está muito barato, está lá embaixo, você vai comprar. Se o preço está muito caro, ele está lá em cima, você vai vender. Agora, existem regiões no meio do caminho que o gráfico ele não vai demonstrar se ele está barato, se ele está caro. Você vai ter uma média da movimentação. Pois bem, como aqui, ó, ele estava na região mais cara? Não, mas eu sei que aqui é região ainda de compra. Aqui, ele estava aliás, barata, né? Na região mais barata? Não, mas eu sei que é região de compra. Aqui, ele estava na região mais barata? Não, mas eu sei que é região de compra. Assim como se ele estivesse aqui nessa região, eu já saberia que era uma região de venda. E aqui eu já saberia que era uma região de venda. Então, quando você começa a identificar esses pontos, né? Como identificar a melhor região para operar suporte e resistência, você começa a identificar alguns pontos. Você começa a ver o contexto gráfico, como eu ensino lá no passo a passo da análise gráfica, qual é a região que o preço está chegando, existe uma região realmente para entrada? Porque às vezes, pessoal, o que acontece com a maioria das pessoas que tomam loss atrás de loss? Eles acham que é uma região de entrada, mas não é. Então tem toda uma técnica, uma variável para você entender se aquela região é ou não uma região de entrada. Você vai encaixar as tendências, sim, porque não é só uma tendência que você tem que analisar. Você vai esperar um padrão de vela de confirmação, caso contrário você vai entrar com risco. E você vai esperar o volume acionar um filtro de entrada no padrão de vela. Ou seja, aqui ó, você está vendo a causa do movimento, mais o efeito do preço. Nessa região aqui, ó. Então você vai ter as duas possibilidades na análise. Primeiro, você fecha o contexto da causa e depois você fecha o efeito do preço. Assim, liberando você para fazer o seu trade, para fazer a sua compra. Então olha que interessante, ó, em dois ativos, tá?
GBP, ó, GBP-JPY e é JPY, né, pessoal? Eu não sou muito fã do JPY pela manhã, não. Por quê? Porque o JPY, se você não sabe, o JPY, ele é o Ien, né? Não sei se é assim que escreve. Vou escrever em português, tá? O Ien em japonês. Ou seja, o mercado asiático, o que está acontecendo com ele? Está fechando. O mercado asiático está fechando agora. Algumas bolsas já fecharam. Então ele começa a ter o quê? Muito pavio, né? Muita instabilidade, falta de lógica, mas deu para a gente trabalhar legal aqui. Então, ó, acompanhou o movimento de GBP-JPY, a libra esterlina aqui, ó, fazendo uma venda nessa região, desvalorizando próximo ao JPY. Depois o dólar com JPY, ó, também o dólar desvalorizando em relação ao JPY nessa região. Logo, região de compra, eu fiz a compra, entradinha aqui fechou, né, bem fechadinha, aqui também a mesma coisa, fechou aqui bem fechadinha aqui com um candle pequeno. Mas você entendeu a dinâmica? Ó, tanto é que o que está acontecendo com o gráfico agora? O gráfico está subindo, né? O gráfico está continuando o seu movimento. Então, quando você faz a análise bem feita, quando você faz bem feito, a possibilidade de erro, pessoal, é bem baixa. O que pode te tirar de uma possibilidade de um erro ou de um loss, o que pode te dar essa possibilidade é exatamente você tomar uma volatilidade ali naquela região, que é o que um JPY acontece, né, em relação a isso. Ou seja, se você está preparado para aquilo que você está fazendo, você está preparado para ganhar. Eu postei uma frase ontem nos meus stories, estar preparado é a metade da vitória. Tem muita gente que não se prepara para nada, mas quer ter resultados. Como, pessoal? Como? É como um trade aqui, por exemplo. Às vezes a pessoa pode falar assim, nossa, Cadu, mas você entrou aqui, ó, nossa, o candle fechou pequenininho, olha, o candle fechou pequenininho. Não importa se fechou pequenininho ou fechou grande. O importante é que eu sei como eu faço, eu vou lá e faço. Por quê? Porque se eu estou preparado para aquilo, já é a metade da vitória. É só eu fazer o que eu tenho que ser feito. Entendeu? Agora, o que acontece com as pessoas? As pessoas não se preparam. É a mesma coisa, por exemplo, fim de semana agora, teve uma competição de Ironman aqui em Floripa. Aqui. É a mesma coisa o Cadu acordar e falar assim, eu vou lá fazer uma inscrição e vou competir. Vou lá correr 40 km, vou nadar 20 e poucos quilômetros, vou andar de bicicleta sei quantos quilômetros, vai dar 100 e poucos quilômetros, 10 a 15 horas de prova. Você acha que eu estou preparado para isso? Você acha que eu estou preparado para ter uma vitória? Ah, não, eu só quero participar. Opa! Então, se você só quer participar, só quer fazer zum, 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 só quer fazer firula, esteja preparado para a frustração. Esteja preparado para a derrota. Esteja preparado para não ganhar. Esteja preparado para ser o último da fila. Entendeu? Se você não se prepara, subentende que você não está nem aí para ser um derrotado ou não está nem aí para ser o último da fila. Compreendeu o que eu estou falando? É mais ou menos isso. Então, se você usa o gráfico ou o day trade como uma firula na vida, eu fico perdendo um tempo ali apertando botão, perdendo dinheiro. Você usa isso como firula, você está preparado ao fracasso mesmo, ao fadado ao fracasso, a estar sempre em último lugar, a não ter resultados. Agora vem cá. Quer se preparar de verdade? Você está preparado? Se você se preparar para isso, você já está na metade da vitória. Bumbum na cadeira, estudos, tempo na frente do gráfico, repetições de técnicas todo dia, errou, vai lá, corrige, errou, vai lá e corrige, errou, vai lá e corrige, até não errar mais. Até estar preparado. E estar preparado é a metade da vitória.
Ou seja, tem muita gente que fica, eu não sei identificar a região de suporte e resistência boa, eu não sei como identificar uma boa região de suporte e resistência, eu não sei como identificar a melhor região de suporte e resistência. Se prepara para isso, estuda, procure saber, aprendeu, vai lá e tenha disciplina de aguardar a melhor região de suporte e resistência. Porque se você está preparado a ter uma disciplina para executar técnica, você está no meio da vitória. Conseguiu entender? Basicamente é isso, pessoal. E todo dia é igual. Basta você ter uma consciência de que você sabe o que está fazendo e está compreendendo o que está acontecendo no gráfico. Você pode vir aqui no gráfico, tranquilo, em 3 oportunidades, em 20 minutos, vai lá e bate uma metinha aí de 3 taxas, 3-0 nessa sessão. Agora, para isso, você tem que entender como identificar a melhor região de suporte e resistência para fazer a sua operação. Não entrei na melhor região de suporte e resistência, saiba dos riscos. Mas mesmo não entrando na melhor região, você sabe o porquê está entrando naquela região. Você tem consciência do que está acontecendo, porque você está preparado para aquilo. Você está preparado para aquele acontecimento. Tem muita gente, por exemplo, eu vou me preparar para entrar num suporte. Formou um suporte, vou me preparar. Quando chega aqui, aparece uma vela como essa, ele fala assim, nossa, vela de força, não vou comprar. Aí o preço reverte. Aí ele fala assim, puxa vida, mas eu aprendi que quando é vela de força, vende, tem que vender. Vende. Aí você vê que aqui não deu bom. Vende, aí não deu bom. Poxa, o que tem a ver com essa vela que era para vender e não deu bom e essa deu bom? Por que deu essa diferença? Por que aqui não foi e aqui foi e eu perdi a oportunidade? E por que aqui vai e lá não vai? Opa, então tem uma diferença. Você tem que ter um preparo para saber analisar aquela situação. E isso, pessoal, não tem como fugir do bumbum na cadeira e dos estudos. Você só vai conseguir identificar esses padrões, como eu sempre falo que trade é padrão e repetição, quando você senta o bumbum na cadeira, aprende todos os detalhes a fundo da análise gráfica e você vai entendendo a dinâmica do gráfico. Isso vai fazer com que você tenha resultados consistentes. E o mais interessante disso tudo é que só depende de você. Só depende de você. Tá bom? Só depende de você. Você estudar, você se preparar, porque, como eu disse aqui, se você está preparado, já é a metade da vitória. Então, se você aprender como identificar uma melhor região de suporte e resistência, você está no meio do caminho para entender e ser vitorioso. Nossa hashtag de hoje, melhor, você que às vezes não sabe o que escrever aí nos nossos comentários, deixo aqui uma hashtag para saber que você chegou até o final da aula. Quer fazer parte do treinamento? Os links aí estão embaixo. Aproveite ainda a super promoção. Quer fazer acesso do indicador? É só entrar em contato lá no módulo 13, subaula a respeito do assunto. Você que está aqui no canal, não saia sem deixar um like, não saia sem comentar, não saia sem se inscrever. É muito importante o seu comentário e o seu like para que eu continue trazendo conteúdos a você, tá bom? Espero que eu tenha trazido um pouco mais de luz ao seu entendimento gráfico para apurar sua técnica e você conquiste os seus resultados. Vou ficando por aqui, te vejo amanhã numa próxima aula, num próximo trade. Fica com Deus. Fui!